A paternidade ensina muitas coisas: compaixão, responsabilidade e, acima de tudo, sacrifício. A segurança e o bem-estar dos filhos são a principal prioridade de um pai. Laura Ackerson, uma empresária bem-sucedida, estava prestes a obter a guarda total de seus filhos, e sua vida estava melhorando. Porém, no fatídico 13 de julho de 2011, Laura não foi encontrada em lugar algum. Ela abandonou seus filhos. E ela realmente abandonaria tudo e todos quando estava tão perto do fim de uma bagunçada batalha pela guarda? Ou algo terrivelmente errado aconteceu? Laura Jean Ackerson nasceu em 30 de abril de 1984, filha de Roger e Brenda Ackerson. Crescendo, Laura era uma criança alegre, com uma personalidade extrovertida. Frequentava a igreja Grace Fellowship com sua família e era uma alma gentil. Pouco se sabe sobre a infância de Laura, mas sua família perfeita desmoronou em 1996. Seus pais não se davam bem e estavam sempre em conflito. Como resultado, Laura tinha apenas 12 anos quando seus pais se divorciaram. A separação abalou muito Laura, que desde então se tornou emocionalmente insegura. O divórcio é especialmente difícil para crianças, como evidenciado pelo caso de Laura. Depois do divórcio, Laura e sua mãe, Brenda, mudaram-se para Iowa. Laura estudou na Linville Sully High School e depois no Kirkwood Community College, onde cursou design gráfico. Laura tinha um olhar aguçado para a arte e criatividade, expressando-se com diferentes cores, padrões e arte digital. Logo depois, Laura mudou-se para Kinston, Carolina do Norte, para recomeçar, onde estudou na J. Monk e Monk Real Estate School. Ela iniciou no marketing e design gráfico, fez novas amizades, especialmente em Raleigh com as sócias Siobhan Moffs e Heidi Shoemaker, que rapidamente viraram suas melhores amigas. Laura adorava ter amigos permanentes, pois cresceu sozinha, sem contato com antigos amigos devido às constantes mudanças. Ela estava maravilhada por encontrar sua tribo. Em março de 2007, Laura conheceu Grant Hayes em um restaurante local. Grant nasceu em 30 de abril de 1979 em Raleigh, Carolina do Norte. Laura e Grant terem a mesma data de aniversário foi algo que uniu o casal. Pouco se sabe sobre a infância de Grant, exceto que era religioso, talentoso na música e se tornou conhecido localmente, fazendo shows em bares e restaurantes. Grant era charmoso e sabia conquistar as mulheres. Aos 18 anos, ele concluiu o ensino médio e conheceu Emily Lovers, por quem se apaixonou. O relacionamento deles progrediu rapidamente e logo estavam casados. Mas o casamento esfriou tão rápido quanto atingiu o auge e eles se divorciaram. O que foi um ponto significativo na vida de Grant, porque Emily era sua musa. Ele compôs canções sobre ela, inspirado pelo relacionamento que tiveram. Mas quando tudo isso desmoronou, bem, Grant também desmoronou. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e depressão. Ele foi receitado com drogas potentes como lítio, mas logo recorreu ao álcool e se aventurou em substâncias muito mais pesadas também. Ficou bastante claro que Grant não conseguia funcionar sem essas drogas e ele já estava pavimentando seu caminho para uma estrada sombria. Mas quando ele ficou viciado em um alucinógeno sintético, as coisas só pioraram. Ele já era egocêntrico e narcisista, mas de repente ficou mais violento e manipulador. Grant também começou a delirar. Ele acreditava que alienígenas controlavam o governo, que era um escolhido e precisava de uma nave espacial para sobreviver ao apocalipse. Ele também não acreditava em vacinação e imunização porque acreditava que causavam autismo. Vou adorar ver os debates nos comentários sobre isso. Apesar das ilusões e do abuso de drogas, a carreira musical de Grant decolou com shows frequentes em Raleigh, onde conheceu Laura. Mas para o mundo exterior, tudo parecia perfeito para Grant. Isso estava longe de ser a verdade, e Laura logo se encontraria no extremo receptor do abuso e comportamento controlador de Grant. Grant era fisicamente e emocionalmente abusivo com Laura, além de traí-la repetidamente. Laura, já sendo emocionalmente insegura, deixou Grant pisar nela, e ele até tentou isolá-la de seus amigos e família, chamando-os de má influência. Grant, um narcisista completo, queria controlar cada aspecto da vida de Laura.
desde suas atividades e lugares que frequentava até as pessoas que conhecia. Surpreendentemente, apesar dos acontecimentos, Laura e Grant se casaram após poucos meses juntos. Laura, vinda de uma família desestruturada e com experiências negativas em relacionamentos, buscava seu final feliz. Ainda assim, tragicamente, ela acabou com Grant, um egoísta que só pensava em si mesmo. Para lhe dar uma ideia do nível de controle que Grant tinha sobre Laura, ninguém sabia que Laura estava em um relacionamento. Quando Laura anunciou que estava casada com Grant, Heidi e seus amigos mais próximos ficaram extremamente chocados. Mas mesmo que fosse uma ideia horrível, os amigos de Laura a apoiaram ao longo do caminho. Meses depois, Laura engravidou. Ela estava delirantemente feliz com isso, e você pensaria que Grant também estaria, mas não foi o caso. Grant odiava essa ideia de se tornar um pai. A gravidez de Laura intensificou o comportamento obsessivo e controlador de Grant. 9 meses depois, Grant Jr. nasceu e se tornou o centro do universo de Laura. Para exemplificar ainda mais o narcisismo desse homem, ele chegou ao ponto de dar seu próprio nome ao filho. E não me entenda mal, isso geralmente não é feito de maneira narcisista, é uma homenagem carinhosa a um pai ou avô, mas no caso de Grant, é. Mesmo assim, Laura amava muito seu filho. Enquanto isso, Grant estava ocupado se drogando, traindo a mãe de seu filho e assumindo trabalhos, sem dar qualquer atenção ao seu filho. Uma das conexões de Grant contou a ele sobre uma oportunidade de trabalho nas Ilhas Virgens. Grant aceitou com entusiasmo a oportunidade, deixando sua esposa e filho pequeno na Carolina do Norte. Não sei se ele encontrou trabalho, mas certamente conheceu alguém lá que o manteve ocupado. Uma mulher, para ser exato, e o nome dela era Amanda Perry Tucker. Amanda era uma atriz em dificuldades e mãe solteira, tendo conseguido alguns papéis não creditados em filmes e programas de televisão como Os Sopranos e Esposas em Stepford. Grant imediatamente se afeiçoou a Amanda, principalmente porque ela era rica e tinha quase $200 mil em dinheiro e $80 mil em joias. Possivelmente como pensão alimentícia de seu divórcio anterior, mas não há certeza. Enquanto isso, Grant, no momento em que conheceu Amanda, estava completamente falido. Os dois logo iniciaram um relacionamento, e Grant finalmente tinha algo para confrontar Laura. Ele traiu Laura abertamente com Amanda, ridicularizando-a sem fim. Mas Grant não poderia esperar pelo que Laura fez a seguir. Quando ela finalmente se cansou, algo que Grant achou impossível. Laura, cansada, decidiu estabelecer um limite. Ela anunciou que queria deixar Grant definitivamente. A família de Grant, incluindo sua ex-esposa Emily, apoiaram Laura, aconselhando-a a deixá-lo imediatamente, pois conheciam seu comportamento controlador. Porém, Laura descobriu que esperava seu segundo filho. Mesmo Grant não merecendo, ela resolveu dar-lhe uma segunda chance. Mas na verdade, esta é provavelmente a 9ª ou 10ª chance de Grant. Isso mostra o quanto Laura adorava seus filhos e estava sempre disposta a colocá-los em primeiro lugar. Também mostra o quanto o divórcio dos pais de Laura deve ter afetado ela, já que agora estava disposta a ir até o fim do mundo para nunca se tornar vítima de um divórcio pela segunda vez. Mesmo que isso significasse arruinar sua própria saúde mental para fazer isso. Compreensivelmente, Laura grávida decidiu se mudar para as Ilhas Virgens com Grant Jr. para estar com seu marido. Grant não gostou nada do fato de que ela o vigiaria 24 horas por dia. Avançando para o nascimento do segundo filho de Laura, Gentle nasceu. Infelizmente, ele teve muitos problemas de saúde ao nascer e a família precisava estar perto de uma melhor instalação de saúde para monitorá-lo. No final, a família Hayes voltou para a Carolina do Norte e você adivinhou? Grant estava furioso. Ele culpou tudo em Laura e nas crianças, que ele perdeu oportunidades de trabalho lucrativas e que eles o forçaram a se mudar das Ilhas Virgens. Tudo era culpa deles. Enquanto isso, Amanda ainda mantinha contato com ele, e até se mudou para Nova York e convenceu Grant a explorar a indústria lá. Todos sabemos que Grant queria ficar perto de Amanda e longe de Laura e seus filhos, pois não desejava a responsabilidade. Grant acabou se mudando para Nova York e adorou a cidade. Ele tinha muito trabalho para fazer, mas estar perto da Amanda parecia ser sua prioridade principal. Ele perguntou a Laura se poderia levar o Grant Jr. para uma sessão de fotos de fraldas, prometendo devolvê-lo logo após. Laura hesitou no início, mas deixou-o ir porque queria que as crianças tivessem um bom relacionamento com o pai. Mas ela desconhecia as outras intenções maliciosas de Grant.
Quando Grant não devolveu o Grant Jr. como prometido, Laura, preocupada, verificou o Facebook e ficou chocada com o que descobriu. Grant havia se casado com Amanda em Nova York, e eles estavam morando juntos com Grant Jr. Reflita sobre isso por um instante. O puro terror que Laura deve ter sentido naquele momento, eu nem consigo imaginar. Laura, angustiada, ligou para Grant para confrontá-lo, mas estava prestes a ter outra surpresa bizarra. Grant revelou a Laura que ele e Laura nunca foram legalmente casados para começar, e quando uma Laura confusa verificou seu certificado de casamento para confirmação, suas suspeitas se tornaram um verdadeiro pesadelo. Faltava a assinatura de Grant no documento. Se você achou que isso já era ruim o suficiente, tem mais. Grant e Amanda haviam solicitado a guarda de emergência de Grant Jr., e como tecnicamente Laura e Grant não eram casados e não havia acordos de guarda feitos anteriormente, Laura perdeu a guarda de seus 2 filhos. Acredite, tudo isso ocorreu sem que Laura soubesse. Grant testemunhou sozinho nas audiências que Laura era uma mãe inapta por ser mãe em tempo integral, sem casa e emprego. O tribunal concedeu a guarda total a Grant sem ouvir o lado de Laura da história. Foi inacreditável. Como uma pessoa pode tirar uma criança de sua mãe sem sequer ouvir o outro lado da história? Vou ser honesto sobre isso. Vários desses casos me deixam um tanto agitado. Fico emocionado ao trabalhar na maioria desses vídeos, mas ao ouvir o que Grant fez com Laura, fiquei fisicamente doente. Mas o que Grant não sabia era que Laura era uma lutadora e ela faria de tudo para recuperar seus filhos. Pouco depois, ela apresentou em tribunal evidências que mostravam que Grant era abusivo e sociopata. Devido às novas descobertas, o tribunal decidiu realizar avaliações psiquiátricas para os pais. Enquanto isso, Laura ficaria com as crianças nos fins de semana e falaria com eles por telefone diariamente. Mas Grant e Amanda, grávida do filho dele na época, estragaram esses momentos preciosos para Laura. Eles constantemente interrompiam as ligações dela com ele, permitindo apenas alguns minutos para falar com seus filhos durante a semana. Laura estava ao lado de si mesma e sobrecarregada, mas ainda tinha sua melhor amiga Heidi ao seu lado, com quem compartilhava tudo. Laura até compartilhou um detalhe muito arrepiante com Heidi no meio da batalha pela custódia, que se algo acontecesse a ela, seria obra de Grant. Isso é aterrorizante de se ouvir, não importa a circunstância. Você se lembra da avaliação psicológica que o tribunal ordenou? Grant falhou miseravelmente nela. Ele não tinha vínculo com as crianças que preferiam a presença da Laura, vai entender. Laura foi retratada como uma mãe carinhosa e afetuosa que sempre cuidava de seus meninos, independentemente da situação. Diante disso, o tribunal ordenou uma avaliação detalhada de Grant, e por volta do mesmo tempo, Amanda, sua nova esposa, deu à luz a Lillian em 9 de junho de 2011. As coisas foram agitadas no que diz respeito à custódia. O tribunal ordenou um cronograma de 3-2 para os pais, no qual um dos pais ficaria com as crianças por 3 dias, o outro ficaria com elas por 2 dias e então eles trocariam. Mas dizer que Grant estava chegando ao seu limite agora, bem, isso não é brincadeira. Ele ficou extremamente irritado e agitado e, em breve, muito tragicamente, tudo desmoronou. Em 13 de julho de 2011, um mês antes da próxima audiência de custódia, Laura tinha uma reunião de negócios marcada com sua amiga e parceira Siobhan para mais tarde naquela noite. Mas ela não apareceu nem ligou. Siobhan achou estranho, mas deixou pra lá, pois sabia que Laura mencionou que se encontraria com Grant e pegaria seus filhos no apartamento dele no mesmo dia. Registros do celular mostram que Laura havia mandado uma mensagem para Grant dizendo que estava a caminho, mas não recebeu resposta. Após 5 dias sem contato, Laura, de 27 anos, foi oficialmente reportada como desaparecida por seus amigos e família em 18 de julho. Os policiais foram imediatamente ao apartamento de Laura e o encontraram em condições normais. As imagens de circuito fechado de televisão revelaram que Laura saiu de seu apartamento, porém não voltou mais. Eles foram ao apartamento de Grant e Amanda em Raleigh, a quase 90 minutos do de Laura, com um mandado de busca. E eles imediatamente notaram que algo estava muito errado. Não apenas Grant e Amanda não estavam em casa, mas, ao entrar, os policiais foram atingidos por um cheiro muito forte de água sanitária, o que nunca é um bom sinal em uma investigação criminal. O espaço estava impecavelmente limpo e os policiais notaram que faltavam alguns itens no apartamento.
Faltava cortina de chuveiro, aspirador de pó e alguns tapetes. Havia manchas de água sanitária no chão. A polícia também encontrou 2 pedaços de papel igualmente chocantes. O primeiro era uma música em que Grant estava trabalhando, intitulada Mankiller. A letra da música detalhava o brutal assassinato por estrangulamento de uma mulher. O outro pedaço de papel era uma carta com a caligrafia e assinatura de Laura. Era uma espécie de acordo entre Laura e Grant, e que ela desistiria da custódia de seus meninos por $25 mil. Isso é imediatamente suspeito para quem conhece Laura, pois os filhos eram seu universo, e ela jamais os abandonaria por dinheiro. Além disso, para Laura, a batalha pela custódia não estava relacionada a dinheiro. Ela só queria estar com os filhos. A polícia sabia que precisava rastrear Grant e Amanda antes que fosse tarde demais. Através das imagens de circuito fechado de televisão, a polícia descobriu que Grant e Amanda estiveram no meio de muita atividade após 13 de julho. Amanda foi vista com as crianças em um Chick-fil-A local. Enquanto isso, nas primeiras horas de 14 de julho, Grant foi às compras em um Walmart e um Target em Raleigh. Mas as coisas que Grant comprou foram extremamente alarmantes. Ele comprou óculos de proteção, sacos de lixo, uma serra reciprocante, lâminas, água sanitária, fita adesiva e um rolo de fiapos. Agora eu não sei sobre você, mas se isso não grita suspeito, eu não sei o que vai. Amanda ligou para sua filha Shaw no mesmo dia e pediu que ela levasse e cuidasse das crianças por boa parte do dia. Em 16 de julho, Grant fez outra compra em uma loja local, adquirindo muitos gelos e caixas térmicas. Logo depois, ele alugou um reboque da U-Haul e viajou com Amanda e os 2 meninos para Richmond, Texas, para visitar sua irmã, Karen Berry. Eles chegaram por volta de 19 de julho. Mas, curiosamente, Grant fez mais uma compra na Home Depot e comprou luvas de alta resistência e 8 garrafas de ácido. A polícia, preocupada com os detalhes, decidiu ir ao Texas para conversar com Karen, irmã de Amanda. Ela disse muitas coisas, chocando ainda mais os policiais. Karen disse que na noite de 19 de julho, Grant e Amanda pediram para ela emprestar um barco para ir ao Oyster Creek, um canal profundo com muita vegetação, águas turvas e toneladas de jacarés. Karen e seu filho, Sheldon Berry, também se lembraram das perguntas estranhas que Grant e Amanda fizeram, como se os jacarés de Oyster Creek comiam humanos, se os javalis selvagens comiam carne humana e se havia tubarões sanguinários no Texas. Karen e Sheldon atribuíram essas perguntas à curiosidade mórbida dos citadinos visitando o campo. Mas a polícia sabia que as chances não favoreciam Laura. Ao ouvir isso, a polícia entrou em ação. Equipes foram enviadas para Oyster Creek e Texas para procurar evidências e verificar câmeras de circuito fechado de televisão, obtendo sucesso. Mas, infelizmente, o temor da polícia se concretizou. Em Oyster Creek, após horas percorrendo águas turvas e perigosas com infindáveis vitórias régias, os oficiais encontraram, bem, a maior parte de Laura. É simplesmente tão trágico e desolador pensar que ela estava indo encontrar seus filhos, mas caiu diretamente nas mãos de um monstro tão cruel e foi desumanizada ao extremo. Este homem cruel a transformou em alimento para peixes. Os restos dela estavam tão danificados que uma causa oficial de morte foi uma tarefa difícil de descobrir. Mas, eventualmente, concluiu-se que ela faleceu por estrangulamento manual ou um forte golpe na parte de trás do pescoço. Se você pensar na suposta música que Grant escreveu, tudo era tão bárbaro, e isso prova que Grant planejava tirar a vida de Laura desde o início. O chefe adjunto Brady, que estava no caso de Laura, classificou a cena como a mais terrível de sua carreira em 30 anos. A polícia tinha certeza de que Grant e Amanda estavam por trás do horrível falecimento de Laura, e suas suspeitas se solidificaram em 20 de julho de 2011. O Ford Focus branco de 2006 de Laura foi descoberto estacionado de maneira descuidada perto do apartamento de Grant. O interior do carro estava lavado e havia danos na traseira do veículo. Além disso, um vídeo de circuito fechado de televisão mostrou Amanda jogando garrafas de ácido perto da casa de Karen. Em 25 de julho de 2011, apenas 13 dias após Laura desaparecer, Grant e Amanda foram presos na casa dos pais de Grant na Carolina do Norte e foram acusados de tirar a vida de Laura.
Grant e Amanda foram julgados separadamente e, como típico em casos de perpetrador-cúmplice, ambos se voltaram um contra o outro. Grant disse que Laura veio ao apartamento no dia 13 de julho e aparentemente ameaçou Amanda com a ideia de tirar sua filha dela, assim como seus filhos foram tirados. E isso fez com que Amanda reagisse e atacasse Laura, levando-a à morte. Supostamente, Grant apenas ajudou a se livrar do corpo de Laura. Enquanto isso, a defesa de Amanda baseou-se no fato de Grant ser muito abusivo com ela e de ela desconhecer a morte de Laura até chegarem ao Texas. De acordo com Amanda, em 13 de julho, Laura visitava Grant e seus filhos quando, durante uma discussão verbal com ele, caiu e bateu a cabeça, algo que Amanda não notou por estar no outro cômodo com as crianças. Grant entrou e pediu que Amanda levasse as crianças para fora enquanto ele chamava uma ambulância, pois Laura estava gravemente ferida. Amanda seguiu as instruções e foi ao Chick-fil-A. Quando retornou, Laura tinha partido e Grant estava na sala. Grant informou a Amanda que Laura estava bem, não precisava de ambulância e havia ido para casa. Avançando rápido para o casal chegando ao Texas, e Grant confessou a Amanda que Laura realmente havia falecido. Grant então ameaçou Amanda para ajudá-lo a se livrar do corpo de Laura, ao que ela concordou porque, bem, ela tinha medo dele. Grant e Amanda se declararam inocentes, mas havia evidências esmagadoras contra eles. Por fim, os dois foram julgados culpados e sentenciados. Em 16 de setembro de 2013, Grant foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O que é tão assustador e repugnante é que Grant não mostrou remorso por atacar Laura impiedosamente e tirar sua vida. E ele estava todo sorridente no tribunal. Era como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse se preparando para sair de férias. Esse homem simplesmente não faz sentido. Após alguns meses, em 19 de fevereiro de 2014, Amanda foi condenada a 13 a 16 anos. O juiz tinha uma opinião válida sobre a participação de Amanda na morte de Laura. Ele afirmou pessoalmente acreditar, com base nas evidências, que é possível e provável que Amanda Hayes poderia ter salvado a vida de Laura Ackerson, mas escolheu não fazê-lo. Ela optou por participar do assassinato dele. Amanda, na sentença, estava arrependida, mas poderia ter sido apenas suas habilidades de atuação vindo à tona, porque ela teve todas as chances de prevenir a brutalidade que Laura passou. Mas ela não impediu nada. Mas o fato é que a acusação estava longe de terminar, porque Amanda foi julgada novamente no Texas por manipulação de evidências e ela recebeu mais 20 anos de prisão. Agora, a questão era, como a dupla mortal realmente atacou Laura que levou à sua morte? E qual foi o motivo? A polícia suspeita que Laura foi atraída ao apartamento de Grant e Amanda com a promessa de encontrar seus filhos. Também se acredita que Grant mentiu para Laura sobre dar a ela a guarda total dos filhos. Veja, Laura nunca teria se encontrado com Grant sozinha em nenhuma circunstância, e até mesmo seus amigos a proibiram de fazer isso. Portanto, a única razão plausível para ela estar disposta a viajar 90 minutos de Kingston para encontrar Grant era ver seus filhos. É simplesmente muito triste agora ver como Laura estava animada para encontrar seus filhos, e ela não tinha ideia de que Grant não tinha intenções de deixá-la sair viva. Mas e a carta que estava na caligrafia de Laura sobre entregar a custódia para Grant? Acredita-se que, ao chegar ao apartamento, Laura foi subjugada por Grant e Amanda e forçada a escrever e assinar a carta. Grant provavelmente ameaçou Laura, dizendo que se ela não o obedecesse, nunca mais veria seus filhos. Após escrever a carta, ela foi tragicamente atacada, mas isso é apenas uma teoria. Não há certeza se isso de fato ocorreu. Tudo indica que Grant fez isso para tirar Laura de cena definitivamente e iniciar uma vida nova com Amanda. Mas é nesse ponto que a situação se agrava. Depois de tudo isso, em outubro de 2014, Amanda e Grant se divorciaram. Para Grant, todo o seu problema, todo esse esforço, agora tinha sido em vão. Os dois filhos de Laura, Grant Jr. e Gentle, e a filha de Amanda, Lillian, estão agora sob os cuidados dos avós paternos, que eram extremamente amorosos e cuidadosos, diferente do pai deles. É triste ver que os dois meninos foram privados da mãe tão jovens, ainda mais pelo pai manipulador. Mesmo após o divórcio dos pais, Laura ainda mantinha contato com seu pai, Roger, e seu irmão, Jason. Roger lamentava não ter dado uma vida melhor para Laura, e por causa do relacionamento conturbado dele e da mãe de Laura, Laura nunca realmente chegou a conhecer o que era amor e ficou presa com um monstro narcisista.
Roger, após vários casamentos fracassados, sofreu uma dor imensa, e ver sua filha mais nova falecer de uma maneira tão trágica e devastadora foi simplesmente insuportável. Roger passava seus dias em sua movimentada loja de antiguidades, a loja de canto do colecionador no distrito histórico de Lowell. Ele imaginava Laura como diretora de marketing do negócio se ela estivesse viva, mas esses sonhos foram tirados dele. Enquanto tentava obter a custódia de Grant Jr. e Gentle, Roger, aos 75 anos, infelizmente faleceu em 18 de fevereiro de 2021. Este caso foi hediondo em tantos níveis. Laura, uma mãe amorosa, filha responsável e amiga devotada, estava tão cheia de vida e era tão doce e carinhosa, mas foi tirada tão selvagemente pelo pai de seus próprios filhos. Isso mostra o quão importante é o autorrespeito na vida de uma pessoa. Não tenha medo de se defender. Não seja um capacho para os outros, não importa o quanto você os ame. Nunca é cedo demais para começar com uma ficha limpa, mas infelizmente para Laura, ela estava atrasada demais. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se gostou do vídeo, veja outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo da descrição para apoiar o canal e assistir novos vídeos antes de todos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.